Olá, sejam todos bem-vindos ao Núcleo de Estudos Espíritas Casa do Caminho, aqui na cidade de Biel, na Suíça. Daremos continuidade ao estudo do livro O que é o Espiritismo, capítulo 3, Solução de alguns problemas pela doutrina espírita, item 157. Então, hoje estará, bom, bem-vinda mais uma vez a Rafaela, seu Dilson e todos aqueles que participarão conosco, sejam eles encarnados e desencarnados. Obviamente que os desencarnados estão 6 vezes mais do que conosco. Então, Terezinha, gratidão. É conosco, Terezinha. Então, boa tarde a todos. Estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade ao estudo do livro que é o Espiritismo. Estamos na terceira parte, no final já do livro, e hoje nós vamos estudar, né, analisar, conversar sobre o item 154 em diante. Então, o item 154, Kardec coloca a seguinte questão: qual, na outra vida, o estado intelectual e moral da alma da criança morta em tenra idade? Suas faculdades conservam-se na infância como durante a vida? Então, essa questão que Kardec coloca é uma curiosidade que as pessoas têm, né? É uma curiosidade que muita gente tem. Quando a criança morre, né, novinha, desencarna, qual é a condição dela no mundo espiritual? Ela vai ser criança? Como é que vai ser, né? Então, o espírito responde. A resposta é a seguinte: o incompleto desenvolvimento dos órgãos da criança não dava ao espírito a liberdade de se manifestar completamente. Livre desse invólucro, suas faculdades são o que eram antes da encarnação. O espírito, não tendo feito mais que passar alguns instantes na vida, não sofre modificação nas faculdades. Então, a criança, quando ela ainda é bem novinha, né, está começando o seu desenvolvimento físico, o espírito que está ali encarnado naquele corpinho, ele, como não tem ainda os órgãos plenamente desenvolvidos, o espírito não tem como expressar as suas faculdades. Porque o espírito é um espírito adulto, mas ele não tem como se expressar porque os órgãos não estão desenvolvidos. Quando ele se vê livre desse invólucro físico, né, o corpo físico, que vai para o mundo espiritual, as suas faculdades são o que eram antes da encarnação. Ele é um espírito adulto, porque os espíritos, eles não são criança, não são velhos, são espíritos, né? Então, o espírito vai para o mundo espiritual e assume a sua condição de espírito adulto, né? E, então, como ele ficou pouco tempo aqui encarnado, né? Então, ele não sofre transformações nas suas faculdades. Eu peguei aqui do Livro dos Espíritos só duas questões, viu, Zélia? Para a gente entender esse processo aí da encarnação, para ficar bem claro, eu acho isso Ótimo, importante. ótimo, Então, Terezinha. aqui no Livro dos Espíritos, olha, a questão 351, Kardec pergunta: no intervalo que medeia da concepção ao nascimento, goza o espírito de todas as suas faculdades? Então, Kardec está perguntando, no momento da fecundação até o nascimento, como é que fica o espírito nesse tempo, né? E o espírito responde: é mais ou menos conforme o ponto em que se acha dessa fase, porque, porquanto, ainda não está encarnado, ele está ligado. Então, no momento da fecundação, o espírito, ele se liga, ele não vai naquele embrião, né? Ele se liga por uma expansão do seu perispírito, ele se liga àquele óvulo fecundado. Então, desde o momento da fecundação, o espírito não está encarnado, está ligado, né? A partir do instante da concepção, começa o espírito a ser tomado de perturbação, que o adverte que lhe soou um momento de começar nova existência. Então, ele começa a entrar
numa perturbação. Começa, né? Essa perturbação, ela vai crescendo, né? Cresce de contínuo até o nascimento. Ela vai aumentando conforme, como ele diz em outra parte, conforme esse laço entre o perispírito e o corpinho em formação vai se estreitando com o desenvolvimento da gravidez, né? Esse laço vai se estreitando, a perturbação do espírito vai aumentando, né? E nesse intervalo, o seu estado é quase idêntico a de um espírito encarnado durante o sono. À medida que a hora do nascimento se aproxima, suas ideias se apagam, assim como a lembrança do passado, do qual deixa de ter consciência na condição de homem, logo que entra na vida. Então, se apaga, né? Não desaparece, mas se apaga a sua lembrança, as suas faculdades se apagam. Essa lembrança, porém, lhe volta pouco a pouco ao retornar ao estado de espírito. A criança nasce, fica um tempo aqui, desencarna, então essas faculdades retornam para o espírito. Aí Terezinha, a eu não segunda... entendi muito bem, não, porque, olha só, aí está dizendo assim, por favor, me explica, o feto, quer dizer que ali não é, ele está ainda ligado, mesmo com o desenvolvimento dele mesmo, uai, só Como está ali? ligado? Está ligado? Olha aqui, ó. Por isso que é interessante. Ainda não está encarnado, porque Sim. o espírito, ele tá ele não está lá naquele corpinho em formação, ele está fora. Ele está ligado por um laço, que como os espíritos chamam, né? Um laço fluídico, né? Que é uma expansão do perispírito, né? Está ligado, né? E ele vai se tornando cada vez mais perturbado, vem aquela perturbação, né? Até o nascimento, onde a perturbação, as suas faculdades, elas se apagam, né? Continua no espírito, mas ele encarnado como criança, os órgãos estão ali no comecinho da sua formação, então o espírito, ele não é que ele perde, ele não tem como se expressar. E ele está num estado de perturbação, como se tivesse um sono, como ele fala aqui, né? Então, suas ideias se apagam do espírito, por isso que vem, a gente encarna e a gente tem o problema do esquecimento, não tem? Tem o problema do esquecimento. Suas ideias se apagam, assim como a lembrança do passado. Então, mas está tudo lá no espírito. Não Pois está é, porque não consciente. está encarnado, porque, obviamente, Não. ele Aí, quando não nasceu. ó, os laços vão se estreitando, vão se apertando conforme a gestação vai se desenvolvendo. Quando chegam perto dele nascer, aí sim o espírito está encarnado. Quando ele vem para a vida, o espírito está encarnado, tá naquele corpinho. Sim, quando ele nasce, ele está encarnado, Isso. mas até então ele está só Estava ligado. ligado, isso, ligado, Porque tá? aí ficaram dúvidas no sentido de que o espírito fica chutando, às vezes fica ali balançando, Sim, ele está vivo aí ali, né? Ele só, está só vivo. ligado, quer dizer, ele não está ali no corpo. Poxa, Olha, os espíritos não explicam, né? Não vi em nenhum lugar essa explicação. Em que momento o espírito está no corpo? Eles não explicam isso. Eu não vi em nenhuma parte isso. Quando ele entra no corpo, vamos dizer assim, né? Não tem essa explicação. Então, nós não sabemos em que momento se dá. Nós sabemos que quando a criança nasce, o espírito está ali no corpo, certo? Aí, na questão 352, Kardec pergunta: imediatamente ao nascer, recobra o espírito a plenitude. O que eu tenho que fazer? Admitir, né? não, já coloquei, já coloquei. Não tem Ah, problema tá. não. Imediatamente ao nascer, recobra o espírito a plenitude de suas faculdades logo que nasce? Não, elas se desenvolvem gradualmente com os órgãos, isso é natural, né? Conforme os órgãos da criança, aquele corpinho novo, vão se desenvolvendo, o espírito vai recobrando as suas faculdades, né? Até chegar à idade adulta. Até a adolescência ainda está num processo, né? De desenvolvimento.
O espírito se acha numa existência nova. Preciso é que aprenda a servir-se dos instrumentos de que dispõe. As ideias lhe voltam pouco a pouco, como a uma pessoa que desperta, e se vê em situação diversa da que ocupava na véspera. Então, esse é o processo da encarnação dos espíritos, né? Nos ficou claro? Alguma dúvida? Achei interessante essa coisa do só ligado. Eu vou botar aqui para ver, para poder fazer uma pesquisa, que seria interessante saber É. quando Uhum. justamente o espírito se É. acopla Que ao momento ele corpinho, no entra no corpo, momento, né? exatamente quando. Porque é interessante. É. Kardec está Uhum. dizendo que está ligado, e nós vemos isso, inclusive, em algumas leituras que nós fazemos, né? Que se vê que, mesmo estando na barriguinha da mãe, o espírito, quando vai visitar, inclusive parentes, aí se vê aquele cordão e se nota. Bom, aí ele Então, né, explica que está ligado. Então, essas coisas assim. o É, espírito, desde o momento que ele se liga ao óvulo fecundado, ele começa a influenciar o óvulo, porque ele está uhum, ligado, ele começa a influenciar, sim, né? E essa influência vai aumentando à medida que a gestação se desenvolve. A uhum, influência do espírito sobre o corpinho em formação, aliás, durante toda a nossa vida, né? Nós influenciamos o nosso corpo, não influenciamos? Tanto uhum, para o bem como até no sentido de adquirir doenças, né? A gente acaba influenciando o corpo. Então, isso acontece a partir dessa ligação, dessa influência, né? uhum. Tá? Achei. Bom, É, vamos lá. Obrigada, Terezinha. então, voltando aqui ao que é o Espiritismo, já lemos aqui, né? Então, aqui tem Uhum. uma nota de Kardec, ele fala, uma observação, né? Nas comunicações espíritas, o espírito de um menino pode, pois, falar como adulto, porque pode ser um espírito adiantado, né? Então, ele assumiu a sua condição de espírito adulto, né? E ele vai se comunicar como um espírito adulto. Se algumas vezes adota a linguagem infantil, é para não tirar à mãe o encanto que sempre está ligado à afeição de um ente frágil, delicado e adornado com as graças da inocência. Então, vamos supor um espírito desencarnou criança, foi para o mundo espiritual, assumiu a sua condição de espírito adulto e vai se comunicar, né? Vai transmitir uma comunicação para consolar a sua mãe. Ele, ele fala como se fosse criança, porque como que ele vai consolar a mãe falando como adulto, né? Então ele toma, se ele for visto, ele vai ser visto como criança, como ele era quando desencarnou, para a mãe ter realmente essa consolação, né? Na Revista Espírita de janeiro de 1858, tem uma comunicação de uma criança, chama Mãe, estou aqui. Quem quiser depois, né, fazer uma pesquisa e ler essa comunicação para ter uma ideia, né, da condição do espírito que se comunica como criança, para levar um consolo para a mãe, né? Eu acho que aqui seria importante esclarecermos por que nós não estudaremos isso, porque existe um caso que é do Clé, da caso Clé, que está inserido tudo isso, e ele é longo. Então, conversando a Terezinha e eu, demos prioridade a este caso, que inclusive tem o São Luís explicando, item por item, da mensagem da Claire. Está incluído muitas coisas. E como é longo, demos prioridade ao caso da Claire. E como nós estamos aqui, vejam, é muito bom, é ótimo. Ótimo É bom. esse artigo. Mas o caso da Claire é excepcional. E ele é longo demais. Ele é longo, né, Tê? É muito longo, nem vamos ver tudo da Claire, né? Porque é Não. muita coisa, né? Pegamos alguns itens que nós achamos assim importantes. É tudo importante na realidade, mas nós fizemos uma seleção, né? Porque senão fica muito cansativo, né, Zé?
Então, Kardec ainda explica aqui, né? Também é bastante interessante isso, podendo a mesma questão ser formulada acerca do estado intelectual da alma dos imbecis, idiotas e loucos depois da morte. Encontra-se a solução no que precede. Como já foi dito aqui, né, nós vamos repetir para ficar bem claro, no século XIX, dava-se esses adjetivos, né, imbecis, idiotas, para aquelas pessoas que tinham problemas de deficiência mental, né? Hoje não existe mais isso, são outros critérios que são usados, outros termos, né, que são usados para se referir a essas pessoas, esses nossos irmãos. Mas naquele tempo era assim, hoje é uma ofensa, é xingamento, né? Imbecil, idiota é xingamento hoje, mas naquele tempo não era. Então, o que acontece? As pessoas, quando têm problemas, uma deficiência mental, que durante a sua encarnação não consegue se expressar ou se expressa de uma forma confusa, quando ela desencarna, dependendo também do estado dela, do seu equilíbrio, ela também assume a sua condição, porque o espírito não é deficiente mental, é o corpo que tem a deficiência, é o cérebro físico que tem ali alguma lesão, algum problema. O espírito não tem. Então, o espírito, ele pode, depois de desencarnado, se comunicar de uma forma normal e tranquila, né? Porque ele não tem esse problema, tá bom? Tudo bem? Tudo bem, Seguimos? Terezinha, porque só fui buscar no dicionário o que significa o idiota, que nós utilizamos atualmente, que eu até coloquei aí no chat, e ele diz, né, tolo, estúpido, mas, peraí, deixa eu ver que tem alguém com o telefone aí. Pronto. E no próprio dicionário, que no online, está dizendo psicologia, disse da pessoa cometida por idiotia, atraso mental. Pronto, era só isso. Para Terezinha. Então, vamos agora para o item 155. Que diferença há, depois da morte, entre a alma do sábio e a do ignorante? Entre a do selvagem e a do homem civilizado? Resposta: a mesma, pouco mais ou menos, que existia entre elas durante a vida, é claro, né? Porque a entrada no mundo dos espíritos não dá à alma todos os conhecimentos que lhe faltavam na Terra. Então, o sábio, o ignorante continua ignorante, né? O selvagem continua selvagem, assim por diante, porque a morte não modifica o grau de evolução moral, intelectual de ninguém, né? Nós vamos nos encontrar no mundo espiritual exatamente como nós éramos no momento que nós desencarnamos, né? 156. Progridem as almas intelectualmente depois da morte? Progridem mais ou menos segundo sua vontade, e algumas se adiantam muito, né? Então, nós aqui, né, com essa vontade que a gente tem de saber, de conhecer, que a gente toda hora está pesquisando, toda hora está perguntando, questionando, nós vamos continuar sendo curiosos no mundo espiritual, né? E quanto mais o espírito tem vontade de aprender, mais ele aprende. É uma coisa natural, né? É como aqui, como encarnados. E tem muitos que se adiantam bastante. Porém, tem necessidade de pôr em prática durante a vida corporal o que adquiriram em ciência e moralidade. Então, pode aprender o que for no mundo espiritual, pode aprender muito ou pouco, seja o que for, mas tem que encarnar, porque é aqui que nós vamos pôr em prática, né? E pôr em prática ou não, dependendo também da nossa vontade e da nossa disposição de aprender e de evoluir, né? Então, a encarnação é necessária, mesmo que o espírito progrida muito no mundo espiritual, em conhecimento, ele precisa encarnar, porque é aqui que é a prova, né?
É a prova se estamos realmente aprendendo, evoluindo ou não. As que ficaram estacionárias recomeçam uma existência análoga à que deixaram. As que progrediram alcançam uma encarnação de ordem mais elevada. Então, aqueles espíritos, né, que não querem saber de nada, não querem aprender, não se interessam, como eles já eram assim quando encarnados, né? Tem pessoas que não têm vontade de aprender nada, de se dedicar a nada, vai desencarnar, vai continuar assim. Se não se modificar, ela pode se modificar se quiser, mas se ela também ficar estacionária, né, no mundo espiritual, ela vai reencarnar e começar uma existência parecida com aquela que ela deixou. Por quê? Porque ela não aprendeu aquelas lições. Então, ela tem que repetir as experiências para aprender, para passar para um estágio mais à frente. Não é assim que acontece com os alunos na escola, né? O aluno que é relapso, que não estuda, que não se dedica, repete de ano. O que é repetir de ano? É repetir as lições, as matérias, não é? Então, a nossa vida é assim, se a gente não aproveita bem uma encarnação e não aproveita bem lá no mundo espiritual para a gente aprender, a gente vai ter que repetir as experiências parecidas, não precisa ser as mesmas exatamente, mas experiências parecidas, porque a gente vai aprender as lições com essas experiências, para a gente crescer, não é castigo, não é nada disso, é a necessidade de aprendizado que aquelas experiências nos fornecem. Aprendemos? Pronto, vamos passar para uma etapa seguinte, né? É como ele fala aqui, as que progrediram no mundo espiritual, né, aprenderam bastante, alcançam uma encarnação de ordem mais elevada. Reencarnam e vão partir daquele estágio em que ela já está, daqueles conhecimentos que elas adquiriram, para frente, né? Então, é uma forma do espírito progredir mais depressa. A vontade de aprender, a vontade de estudar, né? Progride mais rapidamente. Alguma questão? Alguém quer falar alguma coisa? Vamos ser o que somos, vamos continuar sendo o que somos. Não tem como. É, é interessante que até. Desculpa, eu me lembrei, sabe, Terezinha, você me desculpa da anterior, sobre a criança, onde nós. é, Bom, eu sou novinha para dizer o contrário, que diziam: ah, coitadinha da criança, ela faleceu, agora vai, como ela era um anjinho, vai para o céu. É. Uhum. Então, mas é aí que tá, né? Não fez o bem para ir para o céu, nem o mal para ir para o inferno. Então, Então, a por isso, situação, né? É. então, e como vamos ser, como Zélia vai deixar de ser Zélia? Se eu sou o que sou, vou continuar sendo o que sou. Bem-vindo, Isso. Antônio. Não é? Então, É, lógico, é sim, super sim. lógico, super Por isso, racional. né, Zélia, por isso que essa questão de ter lugar para espírito mal, um outro lugar para espírito, não tem lógica isso. Tem lógica, Não tem não tem lógica lógica. nenhuma, né? Tem lógica não. E é muito bom Podemos tudo passar? isso que nós estamos vendo para esclarecer, para nos esclarecer. Você vê aquele É, ponto que nos chamou a atenção e vamos refletindo sobre isso. Não é porque sim. Terezinha é um espírito lá. Aí se Terezinha é espírito superior, aí ela vai lá ficar com os espíritos Sim, superiores, o Antônio, a Rafael. Aí sim, vai ficar o quê? É normal, questão de sintonia, né, Terezinha? É, sim. E agora nós, vai deixar de ser. Quer dizer que a Terezinha que está lá que está no nível superior. Aí Terezinha fez alguma coisa. Bom, é um espírito bom, superior a Zélia, né? Mas também pode se equivocar em algumas coisas. inferior a outros espíritos, né? É tudo Exatamente, relativo à evolução, né? O grau evolutivo dos espíritos é relativo, pois né? é. Então vamos ser o que somos, continuar sermos o que somos. Só porque desencarnou. Ah, mas a Terezinha era um ser tão bonzinho. A Terezinha, o Antônio, eles vão para o céu. Ó, mas isso é desde pequeno que eu escutava isso, Não, entendeu, gente? todos nós aprendemos assim, né, Zélia? Todos nós. Obrigada.
Só estou Então, conversando para poder aliviar um pouco, porque senão aham, fica tudo muito sério. sim. Obrigada. Então, continuando Sim, aqui, o teu Antônio está querendo falar. O que que você queria acrescentar, Antônio? eu falasse, Antônio, Opa, você cortou o seu na hora. eu ia falar Bom, aí eu cortei. meu filho Casero acabou de falar, se fosse assim, eu não estaria perdendo meu tempo aqui. É, Mas o que eu quis dizer é o seguinte, eu escrevi aí no chat alguma coisa, não tem essa, porque a gente vive isso constantemente. Aquelas pessoas, e não estou aqui me falando, referindo a pessoas que são totalmente avessas, mas aquelas pessoas que têm um pouco de preguiça mental e não gostam de ler, não gostam de estudar, e numa conversa, muitas vezes, esse assunto vem à tona e fala, eu não quero saber disso, não. Vou esperar morrer para quando chegar lá eu descubro tudo isso. Tá aí a resposta, né? Não tem essa, é a vontade, é não o tem, desejo. isso mesmo. E o fato aí de que a gente, como a Terezinha falou bem, está no texto, é aqui, ó. Nós não somos ainda espíritos livres, Não, que tá significa longe. desvinculado da necessidade de encarnação em mundos, em órbitas físicos, materiais, por conta disso. E essa tarefa não quer dizer que na nossa erraticidade ele não possa melhorar um pouquinho, estudar e tal, mas é aqui que a gente conquista isso, é aqui no planetinha, é aqui na esfera Uhum, física. isso aí. Ou um outro inferior à Terra, né? Pode ser também. Não, Não é só qualquer Terra, orbe não. material, física. É. Só foi para brincar mesmo, viu, Antônio? Que nós sabemos. Vamos Correto, dar bem lembrado. Então, vamos continuar. Sendo o progresso proporcionado à vontade do espírito, há muitos que por longo tempo conservam os gostos e as inclinações que tinham durante a vida e prosseguem nas mesmas ideias. Então, aqueles espíritos, né, que tudo é questão da vontade, do querer, de querer saber, aprender e crescer, né, aqueles espíritos que teimam, né, em ficar naquela situação, vão para o mundo espiritual, conservam as suas ideias que tinham aqui, seus preconceitos, suas ideias, seu modo de pensar, né? E aqui Kardec, ele nos remete a vários exemplos desses espíritos, e nós vamos ver o primeiro. Aqui ele fala da Revista Espírita, de março de 1858, a Rainha de Ude, mas nós vimos que no céu e inferno, essa comunicação está bem mais desenvolvida. Então, nós fomos procurar no céu e inferno, né? Agora eu já estou com um problema aqui, que eu não estou sabendo mudar o... Estou de novo na situação, velho. Apareceu para vocês? Apareceu o texto? Ex-rainha da Índia? Não, não, eu estou Não. procurando também. Vai Ah, tá aqui, necessitar, espera eu um já estou pouquinho, aqui. já sei o que eu tenho que fazer, só um minutinho. Aqui, pronto, agora vai. Isso, Apareceu? Sim. apareceu. Tá. Então, aquele texto da Revista Espírita, né, a Rainha de Ude, está bem mais desenvolvida aqui, uma ex-rainha da Índia. É a comunicação dela que nós vamos ler agora. Ela foi morta na França, ela morreu na França em 1858. Aí vem a conversa que Kardec teve com ela. Que sensação experimentou ao deixar a vida terrestre? Resposta: não sabia, não saberia dizê-lo. Ainda sinto a perturbação. O caso dessa rainha é bem interessante. É feliz? Não. Por que não é feliz? Estou saudosa da vida. Não sei. Deixa eu ver aqui. Sinto uma dor aguda. A vida haveria de livrar-me dela. Quisera que meu corpo pudesse levantar-se do sepulcro. Então, ainda ela estava num apego tão grande à vida material, né? Que ela queria, ela achava que se ela voltasse à vida material, ela teria um alívio, né?
Tanto é que ela fala que gostaria que o corpo dela pudesse levantar, né, do túmulo, né? Tão grande ainda o apego dela à vida material. Outra pergunta. Lamenta não ter sido sepultada em seu país, mas entre os cristãos? Sim, a terra indiana pesaria menos sobre o meu corpo, né? O que pensa das honras fúnebres que lhe foram prestadas? Foram pouquíssima coisa, pois eu era rainha e nem todos dobraram os joelhos diante de mim. Então, ela continuava com aquela, né? Aquele orgulho, aquela vaidade de ter sido rainha, mesmo no mundo espiritual. Deixai-me, forçam-me a falar. Eu não quero que saibais o que eu sou agora. Quer dizer, ela estava numa condição difícil. Ela estava numa situação difícil. Eu não quero que saibais o que sou agora. Eu fui rainha, tende disso certeza. Outra pergunta. Respeitamos sua condição. Pedimos que nos responda apenas para a nossa instrução. O Kardec sempre fazia isso. Mesmo para espíritos imperfeitos, ele falava: pedimos que responda às nossas perguntas, que é para a nossa instrução, né? Uma humildade, né? Uma humildade de Kardec, né? Acredita que seu filho um dia recuperará o antigo reino de seu pai? Certamente, o meu sangue reinará, pois é digno disso. Estava presa ainda esse negócio de sangue, né? Como se o sangue fosse diferente. Atribui a reintegração do seu filho a mesma importância que lhe dava em vida? Meu sangue não pode ser misturado com o do povo. Não se pôde incluir em sua certidão de óbito o seu lugar de nascimento. Poderia informá-lo agora? Nasci do mais nobre sangue da Índia. Creio ter nascido em Delhi. Tendo vivido no esplendor do luxo e cercada de honras, o que disso tudo pensa agora? Que tudo era a mim devido. Quer dizer, eu tinha direito a tudo isso. A posição que ocupou na Terra proporciona-lhe uma posição elevada no mundo em que se encontra hoje? A pergunta bem sutil de Kardec, né? Você ocupou uma posição elevada no mundo. A sua posição aí no mundo espiritual é elevada? Eu sou ainda rainha. Ela não responde a pergunta. Ela não responde. Como que ela está? Qual que é a situação dela? O que ela fala? Eu sou ainda rainha. Mandem-me escravos para que me sirvam. Não sei, parece-me que não se importam comigo aqui, mas sou ainda a mesma. Seguia a religião muçulmana ou hindu? Muçulmana, mas eu era muito importante para me ocupar de Deus. Que diferença encontra entre a sua religião e a religião cristã para a felicidade da humanidade? A religião cristã é absurda. Ela diz que todos são irmãos. Imagina, né? Um espírito com essa mentalidade vai admitir que todos são irmãos, todos são iguais? Não admite, né? Qual a sua opinião sobre Maomé? Maomé foi o fundador, né, da religião islâmica, né? Que o Alcorão, né, é acreditado a ele. Ele não era filho de rei, então não tinha importância, né? Não era filho de rei. Acredita que ele tenha tido uma missão divina? Que me importa? Qual a sua opinião sobre o Cristo? O filho de um carpinteiro não é digno de ocupar o meu pensamento. Então, esse espírito está totalmente ainda, né? O que pensa da prática de ocultar as mulheres muçulmanas dos olhares dos homens, aquelas roupas, né, que esconde o rosto, esconde tudo, né? Penso que as mulheres são feitas para dominar. Eu era mulher. Alguma vez invejou a liberdade que as mulheres da Europa desfrutam? Não. Que me importaria tal liberdade? Elas são servidas de joelhos?
Para ela, o que importa é isso. Servem-nas de joelhos? O que importa ser livre e fazer o que quer, se não são servidas de joelho, né? Lembra-se de haver tido outras existências na Terra antes daquela que acabou de deixar? Eu devo ter sido sempre rainha. Esse espírito, É demais, né? ela Demais. se acha mesmo. Ela se acha. Por que atendeu tão rapidamente ao nosso chamado? Eu não queria vir, mas fui forçada a tanto. Pensas então que me dignaria responder? O que sois todos vós comparados a mim? Essa questão de ser forçada, né? A gente vê às vezes em comunicação no centro espírita, o espírita, eu não queria estar aqui, me forçaram a vir aqui, me trouxeram. É uma força, né? Que não é que agarram ele, levam ele violentamente, como no caso dela, né? É uma força vibratória, né? Um envolvimento ali que o espírito recebe e ele se vê, né? Se vê na contingência de aparecer naquela reunião. Eu não queria vir, mas fui forçada tanto. O que sois todos vós comparados a mim? Quem a forçou a vir? Eu não sei, mas não há de ser mais importante do que eu. Sob que forma apresenta-se aqui? Ainda sou rainha. Pensas então que não o seja mais? Vós todos sois pouco respeitosos. Sabei que não é assim que deveis dirigir-vos às rainhas. Se pudéssemos vê-la, estaria com seus adornos, suas joias, né? Joias, certamente. Como se explica que, tendo deixado tudo isso na terra, seu espírito tenha preservado tal aparência, sobretudo os seus adornos? Eles não me foram tirados. Sou ainda tão bela quanto antes. Não sei que ideia fazeis de mim, se bem que nunca me vistes. Então, essa questão aí a gente pode dar uma paradinha, né? As roupas que ela acha que ela ainda está, as joias, os adornos, né? É aquela questão que a gente já viu e que os espíritos explicam, Kardec explica tão bem, né? Que os espíritos no mundo espiritual tanto pode ser de forma consciente como inconsciente. Ele se vê com aquelas coisas com as quais ele estava acostumado. É uma criação mental, né? É uma criação mental, fluídica, que o espírito acaba criando pelo hábito, pela forma como ele se liga demais àquelas coisas. E ele acaba criando fluidicamente, né? Através do pensamento, da vontade, ou inconscientemente, como ela, né? Inconscientemente, ela se vê daquele jeito. Alguma questão aí, gente? Algum comentário? Terezinha, é interessante de ver o estado tão refratário desse espírito, que mesmo se dizendo ainda estar no caixão, né, na cova, né, ainda é capaz de, numa pergunta adiante, como essa aí, se referir a isso, né? Uhum. Referir a isso. Quer dizer, Ainda ela consegue imaginar coisas múltiplas, né? Mas a essência do entendimento, do pensamento dela, está voltado só para uma única coisa, o excesso de orgulho. Aí ela orgulho, né? fica absolutamente cega, né? Pior do que cega, né? Pior do que cega, porque quando fala cego, cega da vista física. Quantos cegos a gente conhece que tem quantos cegos tem? Aliás, todos os É, cegos têm um sentimento intuitivo e muito além dos nossos, né? Que vemos com os olhos da vista, mas nós estamos falando dos olhos espirituais da vista, espiritual. né? É aquela questão, Como é, né, Antônio, aquela questão, o espírito, quando ele fica preso nas suas ideias, é, preso naquelas coisas que ele dá um extremo valor, ele se fecha. Ele é, se fecha para outras coisas, né? Ele vive aquele mundo, ela vive aquele mundo dela,
e ela não se abre para outras coisas. É a ideia fixa, né? O É, problema da ideia fixa. e aí tanto faz estar dentro do caixão, como dentro de uma cova, no mais profundo buraco. É só isso, porque é uma alucinação total do orgulho, né? É. Isso acontece com pessoas em volta da gente, que a gente conversa, tá? Mas a pessoa é Sim. tão centrada naquela ideia falsa dela de milênio e persiste em querer, se esforça para continuar, é como cegos. Uhum. São como cegos, né? Mas mesmo assim, sabe, o Antônio, eu estava observando aqui, ela consegue vir e dar uma mensagem, porque esse artigo foi de 1858 e o Céu e Inferno é de 1865. Mesmo como ela está, ela consegue dar essa mensagem. Talvez alguns espíritos que nós sabemos, muitos não conseguem dar essa mensagem que ela está, ou deu essa mensagem que ela transmitiu. Eu, não, eu Então, peguei o assim, início. de nos chamarmos a atenção a esse ponto É. também. Como é que ela apareceu? Ela foi evocada Foi evocada por Foi Ela foi Kardec. evocada. evocada. E Foi são duas evocada. mensagens, não é a mesma, só que aprofundada, né? Ou são duas? Não, essa mensagem aqui no Céu e Inferno tá mais desenvolvida. Na Revista Espírita está bem resumida. Mas é a Bem mesma, resumida. né? É a mesma. É a Rainha É, de Ude. certo, Na Revista Espírita está como a Rainha de Ude. certo. Observe do item 50 e 156, Antônio. Ali tem todas as indicações. Revista Espírita Ah, não, não, não. Eu 1858. inclusive, eu li me recordo perfeitamente, eu li essa mensagem mais de uma vez, na verdade. Mas é que eu entrei aqui, já estava andando com o estudo, eu não me recordava, não me recordo se seriam duas, porque é um interregno de 858 para o céu e o inferno, né? É um tempinho aí, mas é a mesma melhorada, né? Não, por que eu estou É. me referindo nisso? Porque são várias indicações de Kardec, entendeu? Sim. Mas Ah, nós não, e esse é um pegamos essa aspecto daí. esse é um aspecto que eu queria até colocar. Nós estamos aí estudando um livro introdutório, aliás, o primeiro deles, né? Logo no comecinho, e olha o Kardec, olha a preciosidade da didática dele, de querer que a gente realmente... E, aliás, é muito bom para quem não conhece esses exemplos, 1859 foi editado, né? Ler e publicado. reler, e a gente também, a gente precisa estar sempre lendo e relendo, Tá estudando, porque sempre. tem tanto detalhezinho que escapa, né? A gente precisa sempre voltar, né, Ah, Antônio? sim, Sempre reler, perfeitamente. sempre estudar de novo. O livro Gênesis a gente está sempre estudando e outros também, porque uma que a gente esquece alguns detalhes, a gente esquece. A gente tem, né, já a nossa memória, ela não é Não, assim tão... Terezinha, na maioria das vezes esquece. E outra, às vezes a gente lê, não percebe um detalhe, depois quando a gente volta ali, a gente percebe aquele detalhe que passou antes, né? Então a gente precisa voltar, falar, vai ler de novo isso, vamos ler de novo, vamos E o estudar nosso, de novo, e o nosso né? entendimento vai se aprimorando à medida que a gente Vai se estuda. Aí, ampliando. quando se coloca em evidência o aspecto que nós estamos vivendo agora, ou seja, um renascimento do estudo por causa dos problemas que aconteceram, aí então a dimensão é enorme. É, enorme. E sem contar que Então, nos próprios estudos mesmos, alguns itens, alguns temas, nos leva a ir em busca justamente das obras. uhum, É impressionante que quando você Perfeito. vai, como nós estávamos conversando na segunda, por mais que possamos ler um dia anterior, 2 dias atrás, ou 3, às vezes 10 anos, sei que, vamos ter uma outra concepção do que realmente na sim. época lemos. E nos estudos, como nós aqui fazemos, estamos sempre indo. E vamos para Hum, todas as obras. Isso que é o bom. Porque bom, às vezes, pessoas estão. Teve uma pessoa que falou assim: ah, mas eu não quero participar do que o Espiritismo, porque está no final, e não quero. Eu prefiro tal livro. Olha, é um estudo. Nós não ficamos só no livro o que é o Espiritismo, muito pelo contrário. quanta Muito coisa a pelo gente já foi, contrário. Nossa, quanta, Terezinha, imagine aquele lá que eu nem me lembro mais. Foram 2 a 3 meses só é, em um artigo. Então, assim, é,
nós explicamos, nós não ficamos aqui só ou bitolada em uma obra, de forma alguma, é um estudo. E como estudo, o próprio vocábulo está dizendo, vamos em busca de tudo, e no que está se referindo às obras de Kardec. E muitas É. vezes até buscamos até outras coisas também, sempre com aquele filtro. Então, é bom estarmos conversando, trocando ideias, porque nós estamos... Olha, observem um exemplo. Essas são indicações de Kardec. Mas quantas vezes... A Terezinha mesmo, no início, ela trouxe o Livro dos Espíritos, Uhum. né? A questão 351 a 352. Nós nunca ficamos em um livro só. Dificílimo. Eu, pelo menos, no estudo, eu não sei como é que conseguem ficar. Porque a gente está sempre em busca de alguma coisa, né? Obrigada. Então, continuando aqui, o 12, né, a questão 12, que impressão sente ao estar entre nós? Se pudesse, não estaria aqui. Tratam-me com tão pouco respeito. Ela queria continuar sendo tratada como rainha onde quer que ela fosse. Aí vem uma explicação de São Luís. Deixai-a, pobre e perturbada. Tende compaixão de sua cegueira, e que ela vos sirva de exemplo. Não podeis imaginar como sofre o seu orgulho, né? Ela não demonstra, mas ela está sofrendo. Ela continua ali no seu orgulho, mas ela está sofrendo. Aí vem uma explicação de Kardec. Evocando essa majestade decaída, agora no túmulo, não esperávamos respostas de grande profundidade, considerando-se o tipo de educação que recebem as mulheres do seu país, né? Porém, imaginávamos encontrar nesse espírito, não diremos filosofia, mas ao menos uma noção mais próxima da realidade e ideias mais judiciosas sobre as vaidades e as grandezas da terra. Longe disso. Nela, as ideias terrestres conservam toda a força. O orgulho nada perdeu de suas ilusões e debate-se contra a própria fraqueza, gerando muito sofrimento. Isso provoca muito sofrimento no espírito. Ela não admite, mas provoca, né? E o que eu achei interessante dessa comunicação, um espírito nessa condição, ela sabia perfeitamente que estava desencarnada. Sabia perfeitamente, né? É interessante isso. Bom, se Eu não gosto tem... muito de buscar, eu comentei, eu enviei até para a Terezinha, o desencarne de uma rainha na França. E eu encontrei. Se vocês quiserem ver, vocês estão curiosos ou não? Ou não importa? Pode ser, né? Sim, Sempre sim. enriquece o nosso estudo, né? Eu achei muito interessante. Inclusive, vocês estão vendo, vai entrar. Inclusive, nesse artigo aqui, tem o nome dela, Malika Kaishvar, uma rainha indiana esquecida em Paris. Tem o site, eu fui, aí tem aqui onde ela foi, se encontra enterrada. Essa é a rainha que a gente estava estudando agora, É essa né? que A nós estamos rainha estudando. Viúde, né? É por Uhum. isso que eu fui buscar. Certo. E aqui encontrei também, olha, aqui, o Ela adolescente. era bonita até, Bonita! bonita. Bonita! Olha aqui. Olha o Não, mas pai, aqui, a mãe. aí Ah, isso aí é sobre ela. Sei que você tinha falado é no outro so... rainha. não, é Não, é sobre sobre ela. ela. Eu Uhum, não iria interessante. Zélia buscar se não achou. tem. Ela Seria... existiu mesmo, Ela a existe, Zélia. claro. E geralmente a gente, se procurarmos, é porque eu não sei porque eu senti essa intuição assim, vou buscar essa rainha. Tá certo, foi bom. Ah, É, olha só a mãe como era jovem. Olha a mãe. Aqui está, olha o retrato dela. Olha que bonito. Por imagina. isso que ela diz, eu sou bonita, e é bonita mesmo. Bonita, né? Os adornos, aí quando ela ficou falando dos adornos, assim, não, olha aqui, as É, pérolas, as olha aí, ó. joias, os adornos, os enfeites, as roupas, né? E ela Tudo. diz, eu sou muito bonita. E é É, eu mesmo, olha aqui, continuo. gente. Ela fala, eu continuo bela, ela fala. Pronto, era isso que eu queria mostrar.
Espero que tenha Legal. sido interessante, como foi para mim. Ah, sim, isso é ótimo, Zé. Eu Está não lá estava no pensando. cemitério. Ela está no mesmo Esteve cemitério que em está Ela foi Paris. enterrada lá, então. Em Olha. Paris. que tá Foi o por isso que o Kardec, né? Kardec perguntou. É, O Kardec está nesse cemitério não também, né? tinha O corpo feito. É. dele, E Sim, outros, sim. viu, Père Lachaise. gente? E É. outros, olha, Na verdade, esse foi. artigo está dizendo, Ó, Edith Piaf está Edith lá, Piaf, Muitas. Na Frederic verdade, Chopin. agora surge uma dúvida, Terezinha. Eu não sei exatamente, porque, na verdade, o Kardec foi enterrado, e assim como muitos outros, lá em outro cemitério, certo? Que foi ele destruído. foi... Então, agora, eu não sei se, porque tem o que tem de figura exponenciais da literatura, das artes, enterrado nesse cemitério. Eu estive lá. Impressionante. Eu, inclusive, quando fui lá, eu fui sozinho, eu sou ruim de mapa para caramba. Em vez de eu pegar um cara lá, mas eu não achava o cara. Eu achei que ia chegar lá e ia, pô, tá direto. Fiquei horas, já estava desistindo. Até que eu encontrei um filho de Deus lá que me deu, senão eu ia perder. Eu tinha um mapa, mas o mapa não dizia muita coisa, né? E o troço é grande, muito bonito o cemitério, aliás. Oh, Chopin, eu acho que está lá, tem vários Chopin, escritores, né? Opa, deixa eu Várias, compartilhar novamente. tem Aqui, ó. várias várias figuras figuras ilustres da importantes. Aqui, e ele literatura, das citou só artes. nesse Olha aqui, artigo. o Jim Franklin, Benjamin Morrison, Jake Franklin, Morrison, que Jim é a Morrison, lenda do rock The Doors, americano. Edith morreu Aí Piaf. tem aos 20 e Edith poucos. Piaf, Benjamin Franklin, não, o neto dele. O neto o de neto Benjamin Benjamin Franklin. Franklin. Essa criatura Aqui morreu com também 20 e tem poucos anos, se não me engano, um que se 24 anos. considera Oscar Napoleão. Wilde. Marcel Proust, Napoleão, né? Um homem, que se acredita. Assim, né? Que se acredita Os- Napoleão. Oscar Oscar Wilde, aí, ó, só Ó, gente. Marcel muito Proust. interessante, gente. Sim, Eu vou muita colocar figura. aqui, vou colocar no grupo, site. Você sabe outro aí que tem O quê? conexão com a gente, com o nosso estudo? O Hahnemann. Também O Hahnemann está? também. Não, Eu sei se- vi, acho que eu teria até foto dele. Então, quando Kardec desencarnou, o corpo dele foi enterrado num outro cemitério, né? No Eu outro não lembro cemitério. o nome. Depois é que foi transferido para o Père Lachaise. Eu acho que a maioria, porque o cemitério foi destruído por causa da guerra, né? Do Levante lá de 1805, depois da Revolução Francesa, lá com o terceiro Napoleão lá. Destruíram tudo aquilo lá quando foi invadida. Tá? Som disso. Aí trouxeram para lá. Vai Então, lá, viu, gente? continuamos. Por favor. Continuamos. 157. Então, agora nós vamos ver outro caso, Ah, não, é né? outro caso, não entendi. No livro Céu e Inferno, agora vem o caso da Claire, que é um texto muito extenso, né? Deixa eu pegar aqui a Espíritos Sofredores. Claire, está aqui embaixo. Espírito Claire. Podemos começar? Por favor. Sociedade de Paris, 1861. As comunicações seguintes foram ditadas pelo espírito de uma senhora que o médium conhecera em vida, cuja conduta e cujo caráter justificam plenamente os tormentos que lhe sobrevieram. Dominavam-na, sobretudo, seu exacerbado sentimento de egoísmo e seu personalismo, que transparecem claramente na terceira comunicação, pela pretensão de que o médium se ocupasse apenas dela. Essas comunicações foram obtidas em épocas diversas, sendo que as três últimas demonstram um evidente progresso nas disposições do espírito, graças aos cuidados que o médium dedicou à sua reforma moral. Né? Então, ele se dedicou a esse espírito, para ajudar esse espírito, né? Então, vamos lá. A primeira comunicação, comunicação 1. Eis-me aqui, a infeliz Claire. Que desejas que te diga? A resignação e a esperança são apenas palavras
para os que sabem que, inumeráveis como os seixos da praia, seus sofrimentos hão de se prolongar por séculos intermináveis. Dizes que posso suavizá-los? Que palavras vagas! Onde encontrar a coragem e a esperança para tanto? Esforça-te, pois, com teu cérebro limitado por compreender o que é um dia que nunca termina. Um dia, um ano, um século? Que sei eu? As horas não o dividem, as estações não variam. Eterno e lento como a água que aflora do rochedo, esse dia execrável, esse dia maldito, pesa sobre mim como um cofre de chumbo. Eu sofro. Nada vejo em torno de mim, a não ser sombras silenciosas e indiferentes. Eu sofro. Então, aqui é aquela questão do tempo, né? E o espírito, quando está em sofrimento, ele acha que aquilo não vai terminar nunca. Não vê o fim, não vê a possibilidade daquela situação se modificar. E isso deve provocar muito sofrimento no espírito. Sei, entretanto, que acima desta miséria reina Deus, o Pai, o Mestre, para o qual tudo se encaminha. Então, ela tinha essa noção, né? Essa noção de Deus. Quero pensar nele, quero suplicar-lhe misericórdia. Debato-me e arrasto-me como um estropiado que rasteja ao longo do caminho. Não sei que poder atrai-me na tua direção, na direção do médium, mas era aquela preocupação do médium de ajudá-la, né? Como o médium queria ajudá-la, ela se sentiu atraída por ele, para ele, né? Não sei que poder atrai-me na tua direção. Tu talvez seja a salvação. Ao deixar-te, encontro-me um pouco mais calma, um pouco reanimada, qual anciã enregelada que se aquece sob um raio de sol. Minha gélida alma aure nova vida quando de ti se aproxima. Olha que bonito isso, né? O médium se predispôs a ajudar esse espírito, e só dele ter essa vontade, esse desejo, né? Devia ser muito sincero por parte dele, e querer ajudar esse espírito, ela era atraída para ele e se sentia bem quando estava perto dele, né? Ela sentia uma Fazendo a suavidade. comparação, né, Terezinha, desse da Clé e da rainha, observe como já a humildade que ela Sim, está já tendo em tem, relação, essa visão em relação a Deus. bem diferente a situação, né? E ela ter esse sentimento, né, com relação ao médium, né? De se sentir bem com ele é diferente do outro espírito, né? A segunda comunicação. Minha infelicidade cresce a cada dia. Cresce à medida que se desenvolve em mim o conhecimento sobre a eternidade. Olha só, a infelicidade cresce à medida que desenvolve em mim o conhecimento sobre a eternidade. Ó miséria, malditas as horas culpadas, horas de egoísmo e de esquecimento, em que, olvidando qualquer sentimento de caridade ou dedicação, eu pensava apenas em meu bem-estar. Malditos interesses humanos e preocupações ilusórias, com interesses materiais. E aí ela tinha uma consciência, né? Que o comportamento dela não era correto. Malditos todos vós que me haveis obscurecido a razão, fazendo com que me perdesse. Ela está pondo a culpa em outras pessoas, né? Para que ela agisse da forma como ela está terceirizando, né? Ela está terceirizando. Rói-me por dentro o incessante remorso pelo tempo perdido. E os espíritos, tanto encarnados como desencarnados, costumam fazer isso, né? Eu estou sofrendo porque o fulano falou isso, fez isso para mim, né? Estou triste porque alguém me prejudicou, me ofendeu. Está sempre terceirizando, quando o que a pessoa precisa, né? Tanto encarnado como desencarnado, a gente tem que se voltar para a gente mesmo, a causa de tudo está dentro de nós, né? Rói-me por dentro, incessante remorso pelo tempo perdido. Aí vem aquela questão do remorso, né?
O remorso que é diferente do arrependimento, né? O remorso é algo que faz sofrer, traz agonia, traz angústia. O arrependimento não, já é uma tomada de consciência para se mudar a situação. Já é uma coisa diferente, não é? Que te direi a ti que me escutas? Vigia a ti incessantemente, amando aos outros mais que a ti mesmo, e não te retardando nos braços da comodidade, e não engordando o corpo à custa da tua alma. Então, ela já está dando até conselho, né? Então, a situação dela não é tão ruim, tão ruim como a da outra, da rainha, né? Vigia, pois, como dizia o Salvador aos seus discípulos, não me agradeças por esses conselhos, que é meu espírito que os concede. Meu coração nunca os ouviu. Ela está dando conselho de coisas que ela nunca fez, né? Como um cão escorraçado, o medo faz-me rastejar, mas ainda não conheço o amor desinteressado. Sua divina aurora demora muito a aparecer. Ora por minha alma ressequida e tão miserável. Agora a terceira comunicação, se alguém quiser comentar alguma coisa antes. A situação dela é bem mais privilegiada em relação à anterior, né? Bem melhor. Se bem que ela está sofrendo bastante, mas a Ah, sim. situação dela é bem melhor. Mas ela tem consciência, né? É interessante, esse espírito tem consciência que a forma como ela viveu que está provocando esse sofrimento nela. Não, só de ter consciência já é um passo gigantesco. No meu entender, é um passo gigantesco para mudar a situação, para melhorar a situação, né? A E aí rainha, tem, a rainha, ela não tinha consciência de nada, ela só se preocupava com a situação dela, que ela era rainha e todo mundo tinha que tratar ela como rainha. Essa não, ela tem consciência. Então, e aí tem um detalhe, Terezinha, que dá para a gente imaginar que ela teve oportunidades desses conhecimentos, pela forma que ela diz aqui. Meu coração nunca os ouviu, depois que ela fala de Jesus, né? Fala dos conselhos e tal. Então, aí, e aí, à medida que o espírito adquire a consciência, que vem realmente o sofrimento, né? Porque tem algo a ser tem refeito, né? uma questão lá no céu e inferno, nas leis, né? Nas leis, naquele capítulo 8º, que tem as 25 leis, né? Da justiça divina. Então, tem uma lá que Kardec fala assim, que por mais cruel, né? Por pior que seja a criatura, um bom pensamento já Deus já lhe concede a esperança. É. Olha que bonito. Um bom pensamento, por mais cruel que seja, por pior que seja, por mais famigerada que seja a pessoa, o espírito encarnado ou desencarnado, um bom pensamento que ele tenha, Deus já faz com que ele veja a esperança para a sua vida. Olha que coisa maravilhosa, né? É. Eu não sei em qual questão que está, mas me É marcou isso. essa. E também o aspecto de que pode produzir milagres. Sim, Com o pode. pensamento, você nunca sabe como aquilo vai atingir a pessoa em seu ser. Pode ser um momento de despertar, uma palavra amiga. E aqui não vem, Isso. não vem só a palavra espírito, É, co- é, conceitos, co- né? é como ele diz lá, não há um só mau pensamento, uma só má ação que não traga as consequências negativas, né? Mas também não há uma só boa ação, um só bom pensamento que não traga também consequências benéficas, É. né? Essa é a lei de Deus, né? Que é perfeita, né? Infinitamente justa, mas infinitamente amorosa, né? Uhum. E aquilo A que eu terceira. disse é reforçado por essa frase: vigiai, vigia. Pois, como Uhum. dizia o Salvador, seu discípulo, como é que ela sabe disso, né? Uhum. Então ela Vigia. sabia, ela Então, conhecia, é. conhecia. Mas Terceira comunicação.
Pode Quando falar, a Zé. rainha falou, e eu vou dar atenção para um filho de carpinteiro, eu falei assim, meu Deus, mas eu ri. É bem colocado, né? Bem um paralelo bem interessante, né? Nossa, muito diferente, né? As E duas, né? ela, olha só a humildade. É. Eu ri. Aí eu vou lá, vou olhar para um filho de carpinteiro, vocês estão Filho doidos? do carpinteiro, vou me ocupar de um filho. Então, mas é Aí, aquilo, além, né? aí, além de ser um grande Aí já é conselho, diferente. ela está fazendo um ato de contrição, um Tá. arrependimento. Quer dizer, ela já está também, mesmo que ela ainda esteja com essa visão equivocada de que é eternidade, ela já está a um passo da Já tá, preparação ela tá. para recomeçar, né? Eu acho que ela já está no caminho de começar a mudar a Ah, situação. sim, Já está no caminho. Só dela ter essa consciência toda, ela já está no caminho. sim, Ela quer, ela quer. É, A e outra quer. rainha que quer o quê? É que chama de majestade lá. À vontade, gente. Vocês me tratam muito mal, que eu vou embora. vocês não me tratam com respeito, né? Quero saber de E vocês, lá na né? revista espírita, ela quer que seja realmente chamada de majestade. E o Kardec, em alguns lugares, utilizou majestade. Isso é quando vocês estiverem a ver. E muito interessante. Eu comecei a rir. Eu falei assim, meu Deus do céu, ela falando de Jesus, um filho de um carpinteiro, o espírito mais puro que encarnou no planeta Terra. Mas eu ri que eu não Da aguentei. ignorância, né, Zélia? É, eu Além, sei. além do orgulho, mas é um espírito muito ignorante. Você viu como comentário, né, de Kardec? Ela não tinha Sofredor, né? educação, as mulheres não recebiam nenhum tipo de educação intelectual, nada, as mulheres não tinham direito, né? Então, além do orgulho, tudo era ignorante. Então, não sabe bem o que está fazendo na vida, na realidade, né? Então, vamos à terceira comunicação dela. Venho procurar-te aqui porque me esquecesse. Aqui ela está falando com o médium. É interessante essa comunicação. Ela está se dirigindo ao médium. Venho procurar-te aqui porque me esquecestes. Ele deve ter se ocupado de alguma outra coisa e ela, né, se ressentiu. Acreditas que preces isoladas a enunciar meu nome bastam para a atenuação da minha pena? Não, 100 vezes não. Eu grito de dor e vago, errante, sem descanso, sem abrigo, sem esperança, sentindo o eterno aguilhão do castigo enterrando-se na minha alma revoltada. Rio-me quando de vós, humanos, escuto as queixas, vendo-vos abatidos. Que são essas vossas ínfimas misérias, vossas lágrimas e tormentos que vos tiram o sono? Acaso consigo dormir aqui? Entende bem, preciso que te ocupes de mim, deixando de lado tuas elucubrações filosóficas e que convença os outros a fazê-lo também. Então, ela Aí queria que o mostrou médico as unhas, hein? Mostrou as unhas. né? Pôs as unhas de fora. O médico se ocupasse só dela e que outros também se E os ocupassem dela. outros? Os E outros outros. também. E ficou, achou muito chata, porque a médium estava lá estudando a parte de filosofia com os colegas desse. Para com isso! Que deixa a Meu, filosofia de lado, deixa tudo de isso de lado, se ocupe lado, de mim. meu irmão. Então, aí mostra ainda aquela questão do egoísmo. E no caso da rainha foi o orgulho, no caso dela foi o egoísmo que levou a ela nessa situação. Não encontro expressões para descrever a angústia desse tempo que passa sem que as horas sinalizem-lhe o transcurso, que é outra vez aquela questão que não vê o fim, né, do sofrimento. Se foste tu que me deste esse tênue raio de esperança, que mal enxergo, que não me abandones então. Já que você me deu alguma esperança, não me abandona, fica comigo, né? Aí vem o Espírito de São Luís. Esse quadro é absolutamente verdadeiro e de forma alguma foi exagerado. Talvez se pergunte, o que fez essa mulher para ser tão miserável? Terá cometido algum crime hediondo? Roubou ou matou? Não, ela nada fez que violasse a justiça dos homens.
Ao contrário, divertia-se com o que chamais de felicidade terrena. Beleza, fortuna, prazeres, adulações. Tudo lhe sorria, nada lhe faltava. E diziam ao vê-la, que mulher feliz! Né? As pessoas invejando-lhe a sorte. Mas o que fez? Foi egoísta. Tinha tudo, menos um bom coração. Se não infringiu a lei dos homens, infringiu a lei de Deus. Porque olvidou, esqueceu, né, a caridade, a primeira das virtudes. A viveu só para ela, né? Amou apenas a si mesma. Agora não é amada por ninguém. Aqui depois a gente vai conversar. Nada deu e nada lhe dão. Está isolada, desprezada, abandonada, perdida num vazio em que ninguém pensa ou se preocupa com ela. Esse é o seu suplício. Então, aqui a gente já precisa conversar, porque não é assim, né? Ela não é. Uma que tem um médium lá que está preocupado com ela, né? Tem alguém se preocupando com ela, né? Então, ela não está abandonada, não está isolada, desprezada, né? Mas ela se sente, né? Perdida no vazio. Não está. Aqui o São Luís acho que quis mostrar uma forma como ela se sentia, né? Como procurou apenas os Ô, prazeres. Terezinha, deixa seu Dilson, ele levantou a Ah, quer mãozinha. falar? Fala, seu Seu Dilson. Desculpa, Dilson. eu não vi a mão levantada. É a velha conhecida semeadura e colheita obrigatória. Não tem jeito. Se você errou, a fatura chega qualquer um dia, ela chega. Não é? Essas são as consequências naturais, né, seu Dilson, da nossa forma de pensar, de sentir e de agir, né? Consequências naturais que E a chegam a gente sabe, nós, né? E a gente chegam a sabe, nós. Fala, pode falar. a gente sabe que milagres não existem, porque há Deus conhecimento da lei que se refere àquilo que a gente chama de milagre. Né? Isso. Na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Isso aí. Então, as consequências naturais da nossa forma de pensar, pensamento também, né? A nossa forma de pensar, nossa forma de sentir, nossa forma de agir, provocam consequências naturais. Essas consequências vêm, não é para nos fazer sofrer e nem para nos castigar. Essas consequências vêm para a gente aprender a fazer escolhas melhores. A gente sofrendo aquela situação que é consequência do nosso comportamento, a gente, uma vez, duas, três, uma encarnação, outra, uma hora a gente vê, não, eu tenho que escolher de forma diferente. As minhas decisões, as minhas escolhas estão provocando isso. Eu tenho que aprender a fazer escolhas mais inteligentes para a minha vida. É para isso que vêm as consequências. Por isso que Deus criou dessa forma, né, as leis. A gente tem que aprender com as consequências, né? Isso que Escolhas você falou, equivocadas. Terezinha, é muito importante. Que o São Luís falou, assim, choca às vezes. Como ele, isolada, desprezada, abandonada, perdida, no vazio. Tanto que ela foi evocada, está recebendo carinho, atenção. Imagine na época dos seus familiares Sim, claro. e o próprio espírito, ou espíritos protetores, a levaram. Como que ela vai estar só, Claro. abandonada, se ela foi Uhum, levada? uhum. Quem levou ela até essa reunião para ela ser ajudada, não é? Está só e Alguém a levou. abandonada. Tá. Eu também não achei muito forte essas Foi palavras do forte, São sim. Luís, né? Porque vamos chegar naquela parte que nós estamos tentando justamente reaprender dos castigos. Os castigos, é. E não é Porque bem assim. a forma como ele coloca aí, porque ela foi castigada, né? Por ter E que sido está sendo egoísta. castigada até então. Não E não é, é bem não é. por aí. Tanto é que ela foi evocada e atendida. Ela chegou até lá e foi levada. Entendida, foi. E vai continuar, tem outras comunicações que ela vai continuar sendo Então, ajudada e assim, muito, né? muito importante esse ponto. Deus não castiga, não existe isso. Essa concepção que vou dizer, eu tive desde pequena, que, bom, faz, vai sofrer, é isso. Não, não é assim. Isso sou eu que escolho.
Escolho, e dependendo, porque quantos... Ô, Terezinha, gente, quantos espíritos estão aqui ao nosso redor, nos colocando, conversando conosco, nos aconselhando. Zélia, Sim. Zélia, não vá fazer isso assim. Eu vou comer chocolate pra caramba, vou engordar tudinho. Ai, Zélia, não é assim. Eu estou abandonada? Não, é De uma jeito opção nenhum. minha. Se nós temos nossos... E nem o estado da Claire, egoísta, e da rainha, o A rainha orgulho, também está sendo ajudada. amparadíssima. Uhum. É, Não estava verdade. abandonada de jeito e não vai estar, porque estaríamos contra tudo aquilo que nós estamos estudando, dos Claro. atributos de Deus. Então, isso que você colocou é muito importante, porque, não, fez, pagou, peraí. Não, não é assim, tem a sua, como se diz, atenuante, que você, não é? Tem as suas Só o atenuantes. fato, né, Zélia? Só o fato de todos nós termos o nosso espírito protetor e bons espíritos que também nos assistem, e isso todos, inclusive Todos. aqueles piores Isso. criminosos também têm, né? Estão lá tentando ajudar, tentando aconselhar, tentando, né? Também tem. Então, não São filhos de um estamos mesmo pai, abandonados. gente. Fazemos parte de É. uma mesma família. Isso. Obrigada aí. Como procurou apenas os prazeres mundanos, e como hoje esses prazeres não existem mais, fez-se o vazio à sua volta. Ela só vê o nada e o nada lhe parece eterno. Aí tem uma nota, né? Esta explicação corresponde ao item 10 do resumo da Lei da Justiça Divina, no capítulo 8º, que afirma: uma condição inerente à inferioridade dos espíritos é de não ver o fim de sua situação. É para eles um castigo que lhes parece eterno. São Luís demonstra, nesse caso, que o sofrimento do espírito imperfeito não é corpóreo, mas moral, sem perspectiva, pois se ilude, acredita, até que se arrependa e sofrerá sempre. Então, aquela explicação, né, que a gente sempre fala, né, do espírito achar que não vai terminar nunca o sofrimento. Não sofre torturas físicas. Os demônios não a atormentam, o que não é necessário. Atormenta-se ela mesma. E sofre muito mais, porque se a atormentassem os demônios, estariam a pensar nela. O egoísmo fez sua alegria na terra e a persegue ainda. É o verme que lhe corrói o coração, seu verdadeiro demônio. Tem outra nota aqui. A importância que a sociedade contemporânea dá aos bens e prazeres terrenos, fazendo-os parecer normais, pode levar os incautos a pensar: que me importa? Vou viver a vida, usufruir do que tenho, pois nem sei o que haverá depois. O Espiritismo demonstra que não vale a pena conduzir-se pelas ilusões por algum curto período, para depois arrepender-se do tempo perdido. Já é hora de usar a razão para fortalecer a fé, a agir para não sair, a agir já para sair da infância do espírito, para ser útil, forte e feliz no mundo espiritual, que é a verdadeira vida de todos nós. Então, aqui, ó, a agir já, a agir já, né? Não deixar para amanhã, né? Já devíamos ter feito isso antes. É Terezinha, agora, né? Terezinha, se você Ah, me permitir, gostaria de mostrar, porque eu mesma me perdi, sobre o item 10º a que ele está se referindo. Está sim, no capítulo 8º, As Penas Futuras segundo o Espiritismo. O 10º no qual ele se referiu. Vocês estão vendo aqui? Está sim, visível? então, tá Uma bem, condição inerente à inferioridade dos espíritos é de não ver o fim de sua situação e de acreditar que sofrerão sempre. É para eles um castigo? É para eles. para eles. Castigo que lhes parece ser eterno. Aí vem.
Perpétuo é sinônimo de eterno. Dizemos o limite das neves perpétuas, os gelos eternos dos polos. Dizemos também o secretário perpétuo da academia, o que não quer dizer que ele o será perpetuamente, mas apenas por um tempo determinado. Portanto, eterno e perpétuo são empregados no sentido de indeterminado. Nessa acepção, podemos dizer que as penas são eternas se entendermos que elas não têm uma duração limitada. As penas são eternas para o espírito que não lhes pode divisar o término. Esse é Ou um comentário de espírito Kardec, hein? Esse comentário é de Kardec. de Kardec, exatamente. Então, não é Deus, somos nós. Somos nós. Se eu chegar gordinha porque comi 1 quilo, não sei quantos de chocolate lá no mundo espiritual, vou fazer o quê? Não é não? A Zélia e chocolate, hein, Zélia? Não, estou dando assim, né, para poder. Por isso que eu quis trazer o que ele mencionou, porque é importante. Porque Importante, está sim. muito forte, meus irmãos, minhas irmãs, essa coisa do castigo ainda em nós. Né? Bom, Messi. Bom, eu acho que agora, né, vamos parar, né, Zélia? Porque Vamos sim, vamos parar. Terezinha, então vamos para o Número item. 7. agora nós vamos para o item 6, né? O item 6. É O item sexto. É 318, gente. Então, iremos para o. outra comunicação dela. Isso é E aí, comunicação. É porque não outra vamos ver comunicação. todas. Isso aqui sabe por quê, Antônio? Ainda temos os estudos sobre as comunicações de Clare. É longo. É longo, sim. Muito É bom. longo. Então, vamos ver o 6º, o 7º e o 8º, depois os estudos sobre as comunicações de Clare. Eu não pus tudo isso, não. Eu pus Aonde só que o é o 6º. 6º? O Eu 6º. só pus o 6º, quer ver? Que começa assim, Peraí. ó. Agora Falta. estou calma e resignada. E depois o Falta. estudo. Me dá aí, por Antes de favor, entrar na Terezinha. Deixa eu questão, pegar aqui. no tópico, no Deixa eu já inciso pegar o que 7, tu escreveste lá, porque aí eu já fico já. Não entendi. Desculpa. eu digo, antes de voltarmos para o item 157. Na página 318, Zélia. A 318, comunicação. né? É o sexto. Isso. O 6 é uma comunicação dela. Agora estou calma e resignada. Aí Certo. depois vem o estudo sobre as comunicações de Isso. Clare. Então, falta o Eu- 6º e o estudo sobre as comunicações de Clare. O sétimo eu pulei. Achei que não há Certo. necessidade. Então, tá. Do sexto Então, vamos. para o estudo sobre as comunicações. Tem bastante Que é coisa. bem longo. É longo. Então, vamos parar por aqui. Vamos Próxima chegando. semana, item 6º. Pardon? Desculpa. Vamos chegando no finalzinho. Pois é. Então, páginas 318, item 6º, e também o estudo sobre as comunicações de Clare, 319. De 319, se vocês observarem, até longo, Não, é até 318, Zélia. 323. É 318, só que tem aqui o item 7, que eu acho que não precisamos estudar esse item 7, Uhum. tá? Isso é no céu e inferno, né? No No céu céu e e inferno. inferno. Do item 6º, a gente já parte para o estudo sobre as comunicações de Clare. Termina o 6º e vamos para o estudo sobre as comunicações de Clare. Isso, Certo? tá? Então, Tá. até a próxima semana. Vou parar aqui a gravação. Merci. Até a próxima. Terezinha, merci beaucoup. Eu que agradeço a oportunidade de estar com vocês.